2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Eu vou ler todo este capítulo, é um capítulo pequeno, com os irmãos. Quem achou, diga amém. Amém. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto por terra, inclinou e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Pai, essa tua palavra que foi lida será explicada nesta noite. Continua falando conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome do teu Filho Jesus o Cristo nós oramos. Amém. Pode sentar. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nessa palavra, pois se você perder um pouco, você pode se perder no raciocínio. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração nesta noite. Saul, o primeiro rei de Israel, foi constituído da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, e ele se considerava o menor, né? Ele dizia: eu sou o menor. Ninguém disse para ele: você é o menor. Ele dizia: eu sou o menor. Ou seja, ele tinha uma falsa humildade em relação à sua posição na sua família. Quando você diz: quem sou eu? Eu sou o menor. Isso aí é falsa humildade. O menor é reconhecido pelos outros, não si mesmo. Ninguém fala de si mesmo, né? A voz corre, alguém fala, mas ninguém fala de si mesmo. Então Saul, porque ele era um homem arrogante, ele se perdeu. Deus escolheu ele, deu oportunidade a ele, e ele jogou a oportunidade na lata do lixo. Ele poderia ser um grande rei. O profeta Samuel disse: o Senhor teria firmado o teu reino para sempre. Ou seja, você seria da linhagem do Messias. Mas ele perdeu a oportunidade por causa das suas próprias escolhas. Então o Senhor encontra alguém melhor que ele. A Bíblia diz: um homem segundo o seu coração para reinar no seu lugar. E essa profecia, quando ela é predita, Davi, que seria esse homem, nem havia nascido ainda. Deus escolhe Davi, chama Davi, exalta Davi. Davi se torna um rei poderoso. Mas antes de se tornar rei, ele fez uma amizade com Jonatas, filho de Saul, príncipe de Israel.
Ele fez uma aliança com Jonatas. Jonatas foi fiel a ele, foi leal a ele, a Davi, salvou ele na hora que Saul, seu pai, queria matá-lo. Então, a Bíblia diz que há uma aliança entre Davi e Jonatas. Davi diz para Jonatas: olha, eu nunca vou me esquecer da tua casa, e você também nunca se esqueça da minha. Há uma amizade, uma aliança. O tempo passa, Davi se torna rei. Davi reina 7 anos em Judá, depois reina em todo Israel. Davi se torna um rei poderoso, conquista a capital de Jerusalém, que antes era conhecido como a cidade de Jebus, a cidade dos Jebuseus. Ele expulsa os Jebuseus, ele conquista Jerusalém, ele constrói uma parte da cidade, amplia os muros, fortalece a sua casa. Ele agora é um homem rico, ganha muitas guerras, ganha muitos espólios, muitos tesouros, vence muitas batalhas. Davi é um homem de posição, Davi é um homem que tem uma mesa farta, ele tem uma casa bonita em Jerusalém, um palácio, onde vive com as suas esposas, seus filhos, ele está numa boa posição. A Bíblia diz então que quando Jonatas, filho de Saul, morre na guerra junto com Saul, antes de Davi se tornar rei, Mefibosete, no dia da confusão, no dia que os filisteus mataram Saul e Jonatas, Mefibosete ainda era pequeno, tinha uma babá que cuidava dele. Isso está lá em 2 Samuel 4:4. A babá, na hora de correr com ele, fugir com ele do local, daquele local de terror que o exército inimigo estava atacando, ela se descuida por causa da correria, ele cai do seu colo, quebra seus 2 pés. A Bíblia diz então que ele se torna um aleijado de ambos os pés. Os 2 pés dele estavam quebrados. Mefibosete estava com a sentença programada. Mas interessante é que o nome Mefibosete significa aquele que extermina a vergonha. Ele era alguém destinado a um destino de glória, mas por causa de uma situação infeliz da sua babá, ele quebra os seus pés, se torna um aleijado, e toda a sua história que estava programada, ele era um príncipe, ele era um descendente de Saul, ele era alguém que dependia, que vivia na casa de Saul, era alguém poderoso na guerra, poderia ser um príncipe, mas agora ele é um aleijado. Agora ele é alguém que tem que depender dos outros. A Bíblia diz então que Mefibosete é colocado em Lodebar. Lodebar. O significado de Lodebar significa terra de sequidão. Lodebar significa terra de sequidão. Por quê, pastor? Porque Lodebar ficava às margens, ou seja, para lá de Gileade. Em Israel, no norte, o lugar mais infrutífero. Se você pensa num lugar seco, um lugar sem água, a água de Lodebar vinha de 37 quilômetros de distância. Não tinha um poço em Lodebar. Não tinha uma água para alguém beber fresca. Lodebar era um lugar paupérrimo. Lodebar era uma terra de escassez. Alguns chegam a interpretar o nome Lodebar como terra de esquecimento. Por quê? Porque nesse lugar, todos os mendigos de Israel, os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais esquecidos estavam lá. Essa terra era tão feia que ela fazia divisa com a terra dos leprosos. Ou seja, qualquer pessoa que não podia viver em sociedade, que era um leproso, o leproso não podia viver na cidade, não podia viver na aldeia, não podia ter tenda perto de ninguém. Ele tinha que morar isolado. Ele era vizinho de Lodebar. Lodebar, uma terra de sequidão, uma terra que não dava plantação, nenhum comerciante pegava uma carroça com os seus produtos e dizia assim: eu vou em Lodebar vender as minhas coisas. Nenhuma autoridade dizia assim: eu vou dar um passeio em Lodebar para passar um final de semana.
Nenhuma pessoa rica dizia, eu vou em Lodebar para encontrar meus parentes. Lá só tinha gente pobre e mendigo. Em Lodebar, as portas das casas não existiam. Porque as casas eram casebres tomados por pessoas pedintes. E foi nesse lugar que o príncipe de Israel, Mefibosete, tinha toda uma infância pela frente, uma juventude brilhante, ouro e prata à sua disposição. Ele agora está morando em Lodebar. Mefibosete está morando de favor, na casa de Maqui, que era outro mendigo. Então, Mefibosete era um pedinte, vivendo de favor na casa de outro pedinte. Imagina a fartura que era. Alguém, quando conseguia um pedacinho de pão, era uma briga na casa de Maqui. Um rapaz que tinha uma mesa farta, agora está vivendo de favor na casa de um mendigo. Ele tinha tudo pela frente, mas está em Lodebar. Mas um dia, a Bíblia diz que, sem mais nem menos, irmãos, do nada, o rei Davi sentado à sua mesa, eu quero imaginar que foi assim, comendo aquele frango com farofa, aquele macarrão, aquela lasanha, aquele estrogonofe, picanha. A mesa tinha para escolher. Seus filhos estavam todos barrigudinhos, ele então saudável. Ele lembrou-se da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Ele disse, puxa vida, eu me lembrei, eu fiz uma aliança com Jonatas. Será que sobrou alguém daquela matança toda dos filisteus, da casa de Saul? Será que tem alguém vivo ainda? Davi chama os seus servos, os seus súditos e pergunta, tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa encontrar? Alguém que eu use de benevolência com ele, que eu abençoe a vida dele? Tem alguém ainda? Apresenta-se Ziba na cena. Ziba olha e diz, tem um moço, Davi, filho de Jonatas. Quando ele diz, filho de Jonatas, Davi vai lá no passado e se lembra da aliança. Davi vai lá naquela promessa e diz, poxa, Jonatas era meu amigo. Eu me lembrei, é uma aliança. Ele disse, pois é, mas ele é aleijado de ambos os pés. Quando Ziba está dizendo que Mefibosete é aleijado de ambos os pés, ele está dizendo, olha, não serve para nada. Você vai trazer ele para casa, mas ele não vai conseguir nem ser teu servo, porque Mefibosete estava numa condição física que o impedia de fazer qualquer tipo de atividade. E Ziba achava que Davi ia chamar Mefibosete para casa para poder ser um dos servos, para humilhá-lo, porque isso era o costume. O rei que chega no trono chama os descendentes do seu antecessor, que foram cruéis com ele, e humilha. Mas Davi não. Davi diz, eu quero esse moço. Ele está onde? Ele está em Lodebar. Aí você pode estar olhando e dizendo para mim assim, pastor, qual era a situação de Mefibosete? Mefibosete não teve uma infância feliz. Mefibosete teve uma adolescência sofrida, uma juventude de conflitos, aleijado dos pés, ou seja, dependente 100% de alguém para se locomover, para tomar banho, para se vestir, para comer, ou para fazer qualquer tipo de atividade que nós fazemos comum no nosso dia a dia. Não existia INSS naquela época. Não tinha previdência social, seguro social para cuidar dos aleijados. Não. Mefibosete está numa terra de lama, mas ele era um príncipe. Eu digo que Mefibosete, o príncipe da lama.
E você pode estar perguntando agora, pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Vou explicar para você. O rei manda chamar Mefibosete de Lodebar. Alguém me ouve? Diga amém. Chama Mefibosete de Lodebar. Manda ele vir aqui. Não pergunta se ele quer vir. Manda ele vir aqui. Eu tenho algo para conversar com ele. Chama ele. E quando Mefibosete chega diante de Davi, ele olha e diz assim: quem sou eu? Eu sou um cão morto. Para que o rei esteja se lembrando de mim, quem sou eu? Irmãos, Davi aqui simboliza Jesus. Mefibosete simboliza cada um de nós. Lodebar simboliza a nossa vida lá fora no mundo. Nós estávamos há outro tempo, estávamos lá fora, na lama, na sequidão espiritual, esquecidos, e não tínhamos valor nenhum para ninguém, mas o rei mandou nos chamar através do evangelho, e disse: vinde a mim todos vós que estáis em Lodebar, e eu tenho algo mais excelente para vocês. Lá, Surianda, Lamaia. Quem somos nós sem a graça, sem Cristo? Quem somos nós? Somos mendigos, morando de favor, escravos dos desejos, escravos do pecado, na lama, na sujeira, com roupas rasgadas, dependendo do diabo. Quem somos nós na presença de Deus hoje? Você pode até dizer: mas eu sou príncipe. Mas sem Jesus você está pobre, sem Jesus você está na lama, sem Jesus você não tem nada, sem Jesus você é mendigo, sem Jesus você não tem nome, sem Jesus você não tem fama, mas quando o evangelho te chama, ele te dá um nome novamente, ele te dá uma oportunidade novamente. E Mefibosete é um reconhecedor da graça. Ele diz: quem sou eu para que o rei se lembre de mim? Quem somos nós? Mas na verdade ele está dizendo isso para que nós entendamos que a salvação não é por mérito. Jesus não te salvou porque você é bonitinho, porque você é bom, porque você é alguma coisa. Sem Jesus eu sou um cão morto, você é um cão morto, se liga, você não é nada, eu não sou nada. A graça é o que nos faz ser príncipes e princesas na presença de Deus. Baixa a tua bola, você não é nada. Você sem Jesus não presta. Eu sem Jesus não presto. Eu não tenho valor nenhum. Mas a graça de Deus nos valoriza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem Deus nós somos apenas mendigos, morando de favor na casa de outro mendigo chamado Satanás. Mas com Deus, olha o que Davi faz com Mefibosete, é a mesma coisa que Jesus fez conosco. E Davi é um tipo de Cristo. Primeiro, Mefibosete agora tem novas vestes. Manda chamar esse mendigo aí. Dá um banho nele. Coloca roupa decente nele. As vestimentas que você recebeu não vieram de você, vieram do céu. Você, tudo que você tem, nada vem de você, tudo vem de Deus. Então, às vezes, a gente começa a sentir que é alguma coisa, mas a gente tem que sempre lembrar que tudo que você tem, tudo que você tem, tudo que você é, não vem de você, vem daquele que te deu novas vestes. Vem dele. Segundo, Mefibosete agora tem uma nova moradia. O endereço dele mudou lá no correio.
Quando você queria encontrar Mefibosete, tinha que ir em Lodebar. Agora não. Agora você encontra Mefibosete em Jerusalém. E o que é Jerusalém, pastor? Lugar de paz. Jerusalém, lugar de paz. Cristo, quando nos resgata do mundo do pecado, ele nos coloca e nos faz assentar nas regiões celestiais. Espiritualmente, eu estou falando de mundo espiritual. Você pode não ter casa aqui na terra, mas não interessa. Porque você tem uma morada preparada lá em cima. E tem mais um detalhe, você já está sentado nas regiões celestiais. Antes mesmo de chegar lá, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. O que isso significa, pastor? Significa que o diabo não pode nos encontrar mais, porque o nosso endereço não está mais na mão dele. O nosso endereço está na mão do nosso rei, que nos convocou para morar com ele. Vem para cá, meu filho, você vai morar comigo agora. Você agora vai ser a habitação do meu espírito. Meu espírito vai habitar em você e você vai habitar no meu espírito. Receba a paz de Cristo na sua vida. O crente é alguém que tem paz. Aonde ele vai, leva paz. Aonde ele chega, a paz chega com ele. Confusão não anda com crente. Problema não anda com crente. Saragaço não anda com crente. Sarceiro não anda com crente. Crente anda com paz. Aonde chega, ele traz a paz no ambiente. Por quê? Porque ele é alguém que habita em Jerusalém. Aleluia. Por isso que nós cumprimentamos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Terceiro, Mefibosete agora tem um lugar à mesa do rei. Davi diz para ele assim: você vai comer. Eu vou comer aonde? Eu vou comer no restaurante? Eu vou comer no meu quartinho lá embaixo? Tem uma mesinha separada? Não, não. Tem mesinha separada não. Você vai sentar à mesa comigo. O que eu comer, você vai comer. Senhor, mas quem... Não, filho, não é você. Não estou fazendo por você, estou fazendo por amor, é graça. Você vai sentar à mesa comigo. O que eu comer, você vai comer. O que eu participar, você vai participar. Aí eu lembro-me da palavra bíblica que diz que agora nós estamos assentados nas regiões celestiais, participando das bênçãos celestiais. Ou seja, você vai se assentar a uma mesa hoje, que é a mesa do rei, que você não é digno, que eu não sou digno, mas ele nos faz digno pela graça, assentarmos essa mesa e sermos alimentados espiritualmente. Nesta noite, através dessa palavra, você está sendo alimentado espiritualmente, você está comendo deste alimento, você tem uma mesa para sentar, você tem lugar à mesa, e a mesa não é mesa de escravo, não é mesa de empregado, não é quartinho lá embaixo no palácio. A mesa que você está sentado é a mesa do rei, é a mesa do rei. Aleluia. Quarto e último lugar, Mefibosete agora tem uma herança. Aleluia. Além da mesa, além da moradia, além das vestes, ele tem uma herança. Davi chamou Ziba e disse assim: as terras que eram de Saul, porque lá em Lodebar você não tem direito a nada. Lá em Lodebar você não é ninguém. Agora as terras que eram de Saul, você vai ser o dono agora. Eu estou te constituindo herdeiro da herança. Ah, você não pegou, não ia pegar, tinha dado glória, gostoso. Lá em Lodebar você não tem nada, mas aqui na mesa do rei, na casa do rei, na presença do rei, debaixo da graça do rei, você tem uma herança incorruptível de glória. Está me entendendo? Há uma recompensa do outro lado para quem for fiel até a morte. Há uma recompensa do outro lado para quem chegar lá do outro lado. Há
há uma herança incorruptível de glória, meu filho. Mas é para quem? É para quem perseverar até o fim. Mefibosete, a herança é sua. Toma posse da herança. Toma posse da herança. A vergonha não faz mais parte da sua vida. Você agora vai ser o exterminador da vergonha. Mefibosete, exterminador da vergonha, verdadeiramente, porque a vergonha está sendo tirada. Há um lugar à mesa, há uma nova veste, há uma moradia nova e há uma herança nova para você. Receba essa palavra em nome de Jesus.